Por que as doenças se repetem? Então você vê uma pessoa que teve AVC, outra pessoa com AVC, outra pessoa com AVC. Você vê uma pessoa com câncer de estômago, outra pessoa com câncer de estômago. O câncer, as doenças, os cânceres se repetindo nas pessoas. E lá em 1917 o Dr. Otto fez essa pergunta. Por que as doenças se repetem nas pessoas? Por que isso acontece? Mas então, é isso que eu queria entender. Qual que é a técnica, qual que é o processo? Porque quando a gente fala de hidratação, né? Primeiro a gente lembra da questão de você tomar lá um copo, 1 litro, 2 litros de água, através do sistema tradicional. Você põe ali uma garrafinha, põe no copo d'água. E esse processo também leva um tempo até essa água chegar em todas as partes do organismo, né? E você está relatando um caso que você hidratou e não foi pela boca. Foi pela boca? Pela boca. Pela boca. Mas você também faz um processo É. mecânico. Como é que funciona esse protocolo? Nós estimulamos os nervos cranianos com loções hidratantes em pontos específicos do corpo. Ao fazer o processo de estímulo, a pessoa vai tomando água num método diferente. Nós orientamos ela a salivar essa água. Ela vai salivando essa água, nós vamos estimulando em pontos reflexos do corpo, em pontos dos nervos cranianos. E essa hidratação ela vai acontecendo. Tudo se deu a partir de um câncer que eu tive. Sim. Comentei com você da outra vez que nós estivemos juntos. E eu fui estudar para sair daquela condição que eu estava. Uma vida de muito excesso, cheguei em quase 160 quilos. Estava morrendo. Estava morrendo. Então eu fui estudar e nessas pesquisas científicas que eu comecei a buscar, traçando um meio de poder sair daquela condição que eu estava, eu me deparei com uma pesquisa científica do Dr. Otto Warburg. Dr. Otto, em 1917, Betete, ele fez a seguinte pergunta. Pergunta essa que até nos nossos dias atuais requer nós fazermos novamente, porque parece que se esqueceu o que ele descobriu. Por que as doenças se repetem nas pessoas? Por que as doenças se repetem? Então você vê uma pessoa que teve AVC, outra pessoa com AVC, outra pessoa com AVC. Você vê uma pessoa com câncer de estômago, outra pessoa com câncer de estômago, o câncer, as doenças, os cânceres se repetindo nas pessoas. E lá em 1917 o Dr. Otto fez essa pergunta. Por que as doenças se repetem nas pessoas? Por que isso acontece? Por que isso acontece? E é uma pergunta atual. Por que as doenças se repetem nas pessoas? Por quê? E o Dr. Otto, um cientista, bioquímico, ele, à luz da ciência, ele fez a seguinte indagação para parâmetro de resposta. Para a ciência, para algo se repetir, tem que ter um padrão. Tem que existir um padrão. E, na verdade, a ciência ela busca padrões em tudo que você possa imaginar. Para prever. Para prever. Então, um exemplo é a previsão meteorológica. Faz-se uma previsão baseada em parâmetros, em padrões que vão sendo construídos para dizer se vai chover daqui a 10 dias, 15 dias. Padrões são construídos. E no caso do Dr. Otto, ele buscou esses padrões para entender por que a doença se repetia. E ele encontrou um padrão. Qual que era esse padrão? O ambiente ácido repele o oxigênio e a hidratação, promove o acúmulo de glicose no tecido e desenvolve um ambiente apropriado para a doença. E o ambiente levemente alcalino, nesse ambiente levemente alcalino, nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir. Não prospera. Não Aí prospera. A doença e o câncer não prosperam. Não prospera. Significa o quê? A acidez no tecido promove a perda de oxigênio e a desidratação. Quando nós nascemos, Betete, 75% do nosso corpo é água. Vamos pegar o caso da doutora Adriana, que ela já autorizou nós usarmos o nome dela para promover a própria técnica mesmo, e ela já está fazendo do nosso curso, inclusive. Ela fez a nossa inscrição do nosso curso ontem, vai levar isso para o paciente dela também, mediante o resultado que ela sentiu nela. 25% do corpo água quando atingimos 80, 70 anos. 25% do corpo água. Nós saímos de 75% e chegamos a 25% no final da nossa vida. O que aconteceu no meio do caminho? O corpo humano vai desidratando ao longo da vida. E é o processo da morte. A morte ela é construída, ninguém morre de um dia para o outro. É um processo em construção. É um processo em construção. E a vida, e a qualidade de vida, e a longevidade está no quanto dessa água que você recebeu, desse combustível que você recebeu lá no início,
na largada até no final. Quanto mais dessa água você conseguir manter nos seus tecidos hidratados, mais você vai ter de longevidade, mais de qualidade de vida. E quanto menos dessa água você ter no seu tecido, menos qualidade de vida, mais doença e uma morte às vezes sofrida.